Olá, gente! Hoje nós vamos ter o privilégio de falar sobre o capítulo 42 de Isaías. Esse capítulo apresenta sobre o servo do Senhor. Ele começa apontando uma pessoa muito especial. Ele diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele pronunciará o direito para os gentios. Quem fala essa palavra é o Senhor Deus, através de Isaías. E este servo, a quem ele menciona, é um Senhor que está por vir. Logo, é uma profecia que ela tende a se cumprir em longo prazo para aquela época. Ela vai se cumprir no Novo Testamento, porque essa pessoa é Jesus Cristo. O meu servo está dizendo o Filho do Divino, o Messias que virá em forma de homem. E ele virá mediante juízo e justiça. E essa palavra, ela é percebida porque fala assim: ele pronunciará o direito para os gentios. Essa palavra gentios, ela só foi tida como as pessoas que não são reconhecidas como judeus, aqueles que serão salvos, mas não fazem parte do Israel, não são pessoas de origem judaica. Então, o nome gentios, ele tem a ver com esse meu servo, tem a ver com um palavreado que é usado pelo Senhor Jesus no Novo Testamento. Então, aqui percebe-se que a palavra que Isaías está dando é uma mensagem de evento futuro que irá ocorrer. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Então, mais uma vez, nós confirmamos aqui que esse meu servo é o Messias que virá e será abordado no Novo Testamento. Por quê? A cana quebrada, ela simboliza aquelas pessoas que estão machucadas, aquelas pessoas que já sofreram consigo, no seu corpo, marcas por servirem um Deus e eles não foram alcançados de forma misericordiosa. Quando fala que nem apagará o pavio que fumega, está querendo dizer que não terminará com aquelas pessoas que estão perdendo a esperança, as pessoas que acham que não haverá mais salvação para elas, uma vez que elas não fazem parte, descendentes direto da linhagem de Israel. E esses que não fazem parte, os gentios, eles são percebidos de forma mais nítida quando vem o Senhor Jesus, quando vem o Messias. E quando fala que ele promulgará o direito, significa que as pessoas machucadas, essas pessoas que estão perdendo a esperança, estas pessoas, elas serão julgadas e receberão benefícios ou punições segundo aquilo que fizeram, conforme os princípios que foram estabelecidos e estes foram cumpridos ou não. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Quer dizer,
os fundamentos que ele estabelecerá. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para o gentio, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão do cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Novamente aqui, pelo que o Senhor diz, ele está mencionando o Messias, porque só o Messias, o Senhor Jesus Cristo, que ele vai ser mediador, ele vai fazer a aliança entre o povo e a luz, entre aqueles que foram escolhidos e os gentios. É ele que vai fazer com que os olhos do cego se abram, é ele que tirará da prisão e do cárcere aqueles que jazem em trevas, uma vez que quando ele vier e andar aqui sobre a terra, ele, com o tempo, depois de iniciado seu ministério, ele terá uma morte de cruz. E nessa morte de cruz, ele irá até o inferno. E ali ele tomará a chave da morte, que está nas mãos do diabo, e trará consigo. E essa chave que ele trará consigo é aquilo que nos dá esperança de sermos resgatados das trevas, porque ele fará com que a salvação alcance todas as demais pessoas, os gentios, aqueles que não são descendentes direto do povo de Israel. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu as farei ouvir. Então, mais uma vez, é a quarta vez que ele mostra que algumas predições foram cumpridas. Sim, que são as predições de que Deus vai derrubar as cidades, vai fazer com que elas sejam invadidas, que muitos morrerão à espada, que o povo será espalhado pela terra, pelos quatro pelos quatro cantos da terra. E esse Israel, ele será espalhado, mas futuramente ele irá se juntar. Por isso que ele fala que haverá coisas que eu ainda farei ouvir, que é o momento quando esse povo irá se juntar. E o capítulo 42, ele segue mostrando o cântico de louvor pela salvação do povo. E ele diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, louvai-o até as extremidades da terra, vós que navegais pelo mar e tudo o que há, vós, terras do mar e seus moradores, alcancem a voz do deserto de Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e montes, deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Quando diz o deserto de Quedar, está querendo mencionar a uma tribo árabe que descendia de Quedar, filhos de Ismael, também classificada como os filhos do Oriente. Então, ele vai fazer com que a voz do Senhor seja ouvida, inclusive, pelos filhos do Oriente, pelos filhos de Ismael. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra e mostrará sua força a seus inimigos. Por muito tempo me calei,
estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente. Os montes e outeiro devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. O Senhor fará modificações sobre a terra, e as modificações que ele fará sobre a terra, da mesma forma, ele fará modificações nas pessoas. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Quer dizer, os caminhos difíceis, os caminhos cheios de montanhas, cheios de pedregulho, esses serão planos aos cegos. Então o Senhor fará com que eles sejam conhecidos e não sejam mais considerados veredas estranhas. Estas coisas lhe farei e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura e a imagem de fundição dizem: vós sois meus deuses. Porque eles olharão para trás e ficarão envergonhados de verem que eles deram glória a um Deus que não fez por ele aquilo que o Deus que virá fará. E o lamento sobre a cegueira de Israel também é apresentado nesse capítulo, quando diz assim: surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Senhor, por amor à sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em caverna e escondidos em cárceres. São postos como presa, e ninguém há que os livre, por despojo, e ninguém diz: restitui. Este povo que está preso, povo que foi roubado e saqueado, povo que está colocado como presa, esse é o povo de Israel que está espalhado pela terra. Mas a este povo o Senhor diz: quem há entre vós que ouça isso? Que atenta e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar nem dar ouvido à sua lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra, e isso lhe ateou fogo ao redor. Contudo, não o entenderam e os queimou, mas não fizeram caso. O Senhor mostra aqui que este povo, ele foi feito cativeiro, foi feito cativo, foi roubado, foi saqueado, foi levado por despojo. Por quê? Porque eles pecaram desde a época em que eles teriam que observar a lei que foi dada a Abraão, Isaque e Jacó. A lei que era para ser seguida, a lei de adorar um só Deus, de seguir um só Senhor. E ela foi substituída por seguir um só Senhor e assimilar a adoração a outros deuses. E por causa desse ouvido que deram a outros que não eram para ser ouvido, por isso a terra sentiu o furor. Por isso ela foi tratada com violência de guerra. E o fogo foi ateado ao redor e queimado as cidades. E fizeram dela o caos, porque não fizeram caso da palavra que o Senhor deu. Eu espero que a mensagem dita
nesse capítulo de Isaías 42, possa ficar frisado que a parte mais importante é o servo do Senhor. O Senhor vai mandar o seu servo, o seu filho, aquele que é o Filho Divino, o Deus que se faz carne, que ele virá no futuro, lá no Novo Testamento. É uma previsão já a longo prazo, mas ele virá justamente porque as pessoas estão com o ouvido e não têm ouvido. Elas estão com olho e não têm observado o que o Senhor tem feito. O Senhor tem tido misericórdia para com esse povo e eles não estão entendendo quão misericordioso tem sido Deus e tem se deixado levar por aquilo que está à sua volta. E eu espero que no próximo capítulo, no capítulo 44, nós possamos ver que existe um Deus, que mesmo o povo fazendo errado, mesmo Israel andando perdido de lá para cá, mesmo eles tendo se deixado corromper, existe um Deus que vai resgatar. E ele virá, embora ele sofra muito, mas ele virá para resgatar. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos ter uma noite abençoada, uma noite de paz e de alegria. Vocês desculpem a minha voz, eu estou um pouco rouca, porque estou passando por uma gripe, mas já estamos vencendo esse momento. Ainda mais sabendo que o meu Redentor vive. O meu Senhor, Ele é por mim e Ele é por você. Ele é por todos nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém?